O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, ótima noite, seja muito bem-vindo. Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, convidado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma divisão muito sensível da pasta da Justiça e Segurança Pública. Chama a atenção que ele é essa figura considerada mais linha dura. Pode ser um bom reforço para o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Vê alguma perspectiva de mudança? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Gani, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Eu acho que é uma sinalização positiva dentro disso que o Mota mencionou, essa nossa falta de expectativa de que mudanças efetivas vão acontecer, de que o combate ao crime será feito usando todos os recursos necessários para que se transforme a realidade do crime no Brasil. Mas essa indicação traz um peso bastante positivo. Ricardo Lewandowski, que é de São Paulo, o procurador Sarrubo também tem uma relação com Alexandre de Moraes, e São Paulo tem, de uma certa forma, tido uma ação mais efetiva no combate ao crime. A gente pôde ver isso quando houve a reação da Polícia Militar em relação ao assassinato que houve de uma policial no litoral de São Paulo, e a polícia reagiu com muito vigor, com muita firmeza, e apesar dos ataques recebidos, pôde fazer isso de uma forma independente. É claro que São Paulo também tem os holofotes pelo fato de ser o berço do PCC e o PCC ter se transformado nessa multinacional do crime. Mas para isso é preciso, para se combater isso, é preciso vários outros elementos, inclusive do governo federal. Então, o que a gente pode ter de alento com essa indicação é que estará lá alguém que conhece verdadeiramente a realidade do crime. Esperamos que tenha os instrumentos necessários e à disposição para fazer um bom trabalho. Vem com a gente o Alan Gani aqui nos estúdios em São Paulo. Gani, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Também nesse giro inicial, como avalia esse convite de Ricardo Lewandowski, as perspectivas caso o coordenador do Ministério Público aqui de São Paulo aceite esse convite e assuma esse cargo muito importante no Ministério da Justiça? Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota e a toda a audiência. Eu também vejo como uma sinalização positiva. E aí a audiência deve estar se perguntando, mas como que um governo de esquerda, e a esquerda, ela tem uma visão mais de que o bandido é uma vítima da sociedade, do sistema capitalista, portanto, se resolver os problemas sociais, a criminalidade vai desaparecer. E aí a pergunta é, como é que esse governo de esquerda está colocando provavelmente uma pessoa que é linha dura, que é mais pragmática na segurança pública? É aí que a realidade acaba se impondo, né? O político, ele percebe que segurança pública entrou de vez no debate nacional. No meu entendimento, a partir de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro coloca esse tema claramente no debate. Não que segurança pública antes não fosse um problema, sempre foi um problema, mas por alguma razão os políticos não colocavam isso como uma questão prioritária do país. Hoje, segurança pública é algo mais importante para a população do que a própria economia. Eu lembro que naquelas manifestações de 2013, né, tinha até um meme que dizia o seguinte: a presidente Dilma falava, olha, eu não sabia que a saúde desse país estava muito ruim, então como eu não sabia, vocês pediram, vai ter mais saúde. Eu também não sabia que a educação estava muito ruim, então como vocês pediram, vai ter mais educação. Como vocês não falaram nada de segurança pública, eu também não vou falar nada de segurança pública. Mostrando que naquelas manifestações, segurança pública, ninguém pedia por mais segurança pública, naquele grito difuso, né? Era mais saúde, mais educação, menos inflação, mas não aparecia segurança pública. Agora não, a situação é diferente. E aí é claro
que o político, ele percebe isso. E qual que é o medo? Eu vou colocar alguém mais pragmático, mais linha dura, eu tenho que dar uma resposta para a sociedade, porque senão eu vou perder eleitores. Inclusive eleitores de esquerda, que também são vítimas da onda de violência que atinge todo o Brasil. Pois é, trazendo inclusive a informação que foi publicada no jornal O Globo. De acordo com Lewandowski, Mário Sarrubo é um dos melhores quadros do Ministério Público brasileiro e dedicou grande parte de sua carreira ao combate ao crime organizado. Roberto Mota, combate ao crime organizado deve ser a prioridade zero neste momento, que a gente tem observado um avanço impressionante das facções em todo o Brasil. Queria que você trouxesse também a reflexão sobre esse aspecto. O combate ao crime organizado e desorganizado também, Caniato. Eu até me arrisco a dizer que é aquele crime que mais atormenta o cidadão brasileiro, aquele crime que nos persegue no dia a dia, que tira o nosso sossego, é o crime desorganizado, é o vagabundo que já foi preso. Desculpe, vagabundo aqui é um termo técnico usado no combate ao crime. Com isso eu quero dizer o cidadão, o indivíduo que ganha a sua vida com atividade criminosa. Ele não tem nenhum interesse em fazer nenhuma outra coisa. Então, hoje ele vende uma droga, amanhã ele rouba um celular para conseguir o dinheiro, depois ele funciona como mão de obra na contenção de uma biqueira numa quebrada para avisar quando a polícia está chegando, depois chamam ele para um assalto, ele vai, e às vezes ele entra na prisão, fica um tempo lá, sempre mandam ele para uma prisão onde a facção dele domina, então tá tudo bem, ele já conhece o pessoal, e assim ele vai levando a vida. Esse sujeito, ele enche as nossas ruas. Quando você vai pegar o seu filho na escola, você está arriscado a encontrar com ele, com a arma na mão, que resolveu assaltar a fila de carros que estão ali na porta da escola. Quando você vai no mercado comprar um pão, você está arriscado a topar com ele. Os seus filhos estão arriscados a topar com ele numa festa. É um crime desorganizado, é o crime como manifestação de uma disfunção pessoal ou social. Não interessa, nesse momento, as razões pelas quais esse sujeito entrou no crime. O que interessa é as consequências. Ele vai ter a cabeça dele afagada pelo Estado inúmeras vezes. Quem sabe até um dia vão oferecer a ele um casaquinho e um chazinho para que ele não fique muito desconfortável numa audiência. Quem sabe até ele vai ser defendido por advogados de alguns dos melhores escritórios do país, porque existe toda uma indústria para acolher e sustentar esse cidadão. Então, é com esse crime que a gente tem que se preocupar também. Não só a gente tem esse fetiche do crime organizado, dos grandes chefões, muitas vezes é esse sujeito que eu acabei de descrever que acaba com a sua vida. Pois é, o Mota trouxe, acho que aspectos importantes que grande parte da nossa audiência também gostaria de dizer, se tivesse esse espaço, se tivesse um microfone para se expressar. Cristiano Beraldo, para além desse desafio do combate ao crime organizado, e o Mota disse, o crime desorganizado também é um grande desafio. O que mais você gostaria de elencar, caso tivesse a oportunidade de entregar uma folha com alguns tópicos para Mário Sarrubo? Olha, Caniato, você sabe que o desafio não é o que pedir a Mário Sarrubo. Ele, vindo do Ministério Público de São Paulo, tem um conhecimento profundo dos desafios da criminalidade. Acho que São Paulo serve de exemplo nesse aspecto para todo o Brasil. E ele, o que precisa é ter, primeiro, liberdade para atuar, para fazer aquilo que ele sabe, no fundo, que é necessário fazer. Precisa ter orçamento, precisa ter vontade política, precisa ter um freio nesse exagero que a gente vê de defesa da marginalidade no Brasil. Essas manifestações de grupos ligados à esquerda que vão às ruas pedir o fim da polícia. Isso tudo o governo tem como tem as rédeas desse movimento e é preciso que essas rédeas sejam guiadas para que essas pessoas compreendam que tudo passou de todos os limites,
minimamente razoáveis, que se não houver um combate efetivo ao crime, não há a menor possibilidade do Brasil construir um futuro decente e próspero para toda a sua população. Essa imensa diferença entre ricos e pobres, que está agravada hoje, a gente vê ricos ficando mais ricos e bilionários, sobretudo, ficando mais bilionários, e a grande massa da população brasileira está ficando cada vez mais pobre. É simples fazer essa conta, a nossa audiência vive isso quando vê o seu contra-cheque e vê, por exemplo, os valores dos imóveis, sobretudo nas grandes cidades do Brasil. Não há como você fazer um pé de meia do seu salário, aonde a educação do seu filho, você, se puder, vai pagar particular. A segurança, se você não tiver a segurança pessoal, que é coisa dos muito ricos, mas você vai pagar a segurança do seu condomínio, você vai pagar um extra de segurança para a sua rua, você vai fazer o que for necessário para ter o mínimo de segurança. Sim. Você vai ter que pagar o plano de saúde, você vai gastando tanto que a sua vida já não comporta mais essa prosperidade que é inerente. Isso deveria ser garantido, o direito de todos. Mas as pessoas não estão alcançando isso, e isso também vai fomentando essa criminalidade que vai aí tomando conta do Brasil, que ele tem liberdade para atuar. Acho que isso é o fundamental. Para a gente fechar essas análises e esses apontamentos que vocês estão fazendo, você, Gani, diante desse cenário que nós estamos inseridos, trabalhar com segurança pública é preciso ter firmeza, ter intensidade. Mais firmeza, mais intensidade, menos relativização, né? Flexibilizações, né? Perfeito. E aí, aproveitando a sua colocação, Caniato, eu vou voltar aqui no comentário do Mota, que eu acho que ele tocou num ponto que é fundamental. Não é apenas o crime organizado. Você também tem aquele bandido que é o bandido desorganizado e que ameaça a população no dia a dia, como o Mota bem colocou. E, inclusive, esse tipo de bandido, nas leis do tráfico de drogas, dentro de uma favela, das narcomilícias, dos traficantes, das milícias, eles não admitem muitas vezes roubo dentro da favela. Só que ali vigora o império, entre aspas, da lei. Ali tem a lei. A lei, é lógico, que é cumprida de uma maneira draconiana, de uma maneira cruel, não existe Estado democrático de direito, mas existe o enforcement da lei. Quer dizer, se você roubar aqui dentro da comunidade, se o traficante determinar isso, você morre. Essa é a mensagem que se passa. Não há impunidade. Veja o que aconteceu com aquela execução dos médicos que foi equivocada. Quem é que acabou dando a punição? Não foi o Estado, que deveria ser o Estado, por meio das suas leis, de um julgamento, etc. Foi o próprio crime organizado que cuidou disso, né? Então, para combater este crime que existe no Brasil, seja ele o organizado ou o desorganizado, não basta apenas um nome competente ali no Ministério da Justiça. É um bom começo, sem sombra de dúvidas. Agora, vale também todas as instâncias judiciais também terem um aprimoramento na aplicação das leis que já existem. E também uma melhora em todo esse arcabouço jurídico penal, porque muitos juízes falam, olha, a gente acaba dando uma punição mais branda. Por quê? Porque não existe no nosso Código Penal leis mais duras, ou tem muita brecha, tem muito formalismo jurídico. Então, o problema passa pelo entendimento dos juízes, mas também pelo aprimoramento da legislação penal.